volta e nesse bloco nossa viagem continua. Vamos te levar para Ladário para conhecer o 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil. É isso aí. E como descrever a incrível emoção de conhecer o navio por dentro? Impossível! E depois de lá, seguimos para Forte Coimbra, um distrito distante 100 quilômetros da cidade de Corumbá e muito importante para a história do Brasil. Nosso segundo dia de visitas começa na cidade vizinha Corumbá, em Ladário, município com aproximadamente 20 mil habitantes, onde visitamos o comando do 6º Distrito Naval. O chefe de operações, comandante Castro Farias, após uma palestra, falou com a nossa equipe sobre a importância da atuação da Marinha junto à população ribeirinha na região. A gente tem uma grande importância aqui para a nossa área, tá? Em diversos aspectos, né? Então eu comentei aqui na apresentação, por exemplo, a segurança da navegação aqui, que a gente faz por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, das suas organizações subordinadas, né? Procurando conscientizar os navegantes aqui, os aquaviários, sobre a importância da segurança nas nossas hidrovias interiores. Né? Eu comentei aqui sobre o levantamento hidrográfico também pelo navio hidrográfico fluvial Caravelas, que visa a produção de cartas náuticas, né, que vai atender os navegantes. Né? Eu falei também sobre a parte do navio de assistência hospitalar, Tenente Maximiano, né, que ele leva o atendimento médico, odontológico à comunidade ribeirinha, localizadas em pontos de difícil acesso. Né? Então é uma ampla gama de atividades que a gente realiza, né, aqui na nossa região, junto à sociedade local também, né, aqui da parte do distrito. Em seguida, conhecemos o 4º Esquadrão de Helicópteros do Emprego Geral. Os helicópteros Gaviões Pantaneiros têm hoje importantes participações nas atividades da sociedade local, como missões humanitárias e transporte aeromédico, atuando junto com o navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano. Conhecemos também o navio Monitor Parnaíba, navio mais antigo da Marinha do Brasil, com 79 anos e ainda em atuação. À tarde, seguimos para visitar a 3ª Companhia de Fronteira e Forte Coimbra. O trajeto só pode ser feito por avião ou barco pelo Rio Paraguai. No deslocamento, podemos contemplar a beleza do Pantanal sul-mato-grossense, o que inclui um inesquecível pôr do sol. Em Forte Coimbra, fomos recebidos pelo Major Bessa, que após uma palestra sobre o forte, falou com a nossa equipe sobre a importância do Forte Coimbra para o Brasil. Nós falar da importância do forte, nós pensamos no nosso passado, glorioso passado, e no nosso presente. Em relação ao passado, a importância do forte está ligada à defesa do território brasileiro. E no presente é um símbolo para as nossas gerações e as futuras, de destemor e bravura de portugueses brasileiros que, há mais de 2 séculos, defenderam com as suas próprias vidas a manutenção das nossas fronteiras e, consequentemente, defenderam, sustentaram a consolidação do que hoje é o nosso território. Acho que a importância do forte é essa, em resumo, um símbolo de culto a valores e tradições da nossa nação brasileira, né, e da sua soberania. Das atividades desenvolvidas pelo Exército no Forte Coimbra, que atendem aos civis e militares. Além das atividades militares, de preparo e emprego da tropa, nós também provemos o suporte às pessoas que aqui vivem, aos civis. Então, vocês conhecem aquele slogan, né? Que o Exército Brasileiro é o braço forte e a mão amiga. Na fronteira é a mesma coisa. Nós preparamos a nossa tropa para defender e patrulhar as nossas fronteiras e, ao mesmo tempo, colaboramos com o desenvolvimento regional aqui desta área do Baixo Pantanal e também com o suporte, né, cívico-social
às populações que habitam aqui, Coimbra e as proximidades, brasileiros e estrangeiros também. Sobre o planejamento da atuação do Exército na linha de fronteira, A principal missão da 3ª Companhia de Fronteira é proteger e vigiar uma faixa de fronteira, que, como eu já havia dito, tem quase 300 quilômetros de extensão, perfazendo 2 países, Bolívia e Paraguai, sendo que boa parte dessa linha de fronteira é uma linha fluvial. A outra parte é uma linha de marcos. Não há um acidente geográfico que define uma fronteira, e sim uma linha de marcos. A 3ª Companhia de Fronteira, que é uma unidade subordinada à 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, sediada em Corumbá, e que segue as diretrizes de defesa e de preparo emanadas do nosso Comando Superior, que é a 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. Então nós temos cerca de 210 homens que são preparados continuamente e empregados no patrulhamento das nossas fronteiras, né? E, consequentemente, assim fazemos a defesa do nosso território. e ainda sobre as belezas de Forte Coimbra para quem tem interesse em visitar. Coimbra oferece não só a beleza, né, que é a característica do Pantanal, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer hoje pela manhã, o nascer do sol belíssimo. Não sei se alguns de vocês tiveram esse privilégio. Mas, além de toda a beleza que é a característica do Pantanal, nós temos aqui um sítio histórico muito importante, né, ligado já às origens do nosso país. E temos um patrimônio étnico também muito grande, né? Aqui nós temos uma vila de descendentes de pessoas que chegaram aqui em 1930, que se misturaram aos militares que estavam aqui desde antes e que também são fruto aí da miscigenação natural, né, que faz parte da nossa sociedade. Então nós temos aqui militares descendentes de indígenas, né, ribeirinhos, e além dessa parte histórica, essa parte étnica e a parte ambiental, também temos uma questão que é a Nossa Senhora do Carmo, que é a Padroeira de Coimbra, né? Está ligado a um episódio que logo mais vocês vão conhecer. E, como eu disse, é algo que está até acima de credos, né, de crenças, de religiões. É uma manifestação cultural ligada à própria história aqui do nosso forte. Posteriormente, visitamos as instalações do forte. No museu, o Tenente Menezes falou sobre a história do Forte Coimbra. Esse local que nós estamos agora é onde, na época, era a seção de pessoal daqui do Forte de Coimbra. Uma seção que cuida da parte da vida dos militares, né, no caso. Hoje, a gente usa essa sala como o acervo histórico do Forte de Coimbra. Então, este forte, que já passou por 2 batalhas, a Batalha de 1801 contra os espanhóis e a Batalha contra os paraguaios em 1864. Os dois imbuídos do mesmo motivo, retirar os homens que aqui se encontravam. Em 1801, somente este pavilhão que nós nos encontramos agora estava construído e foi então o batismo de fogo do Forte de Coimbra. Então os espanhóis chegaram até o forte com mais de 900 homens, com o intuito de retirar o coronel Ricardo Franco, que foi o projetor, o construtor e estava no local no momento dessa batalha de 1801, lutou contra os espanhóis e teve êxito nessa batalha, então não deixando nenhuma baixa e tampouco feridos da parte dos portugueses. Porém, do outro lado, os espanhóis, embora o seu efetivo fosse muito maior, cerca de 900 homens, contra apenas 115 que se encontravam aqui no forte, eles não contaram com a logística. Então, eles vieram com muita gente, acharam que seria fácil a tomada do forte, o que não houve. Então, passados 5 dias de batalha, o coronel Ricardo Franco, conseguindo se manter no combate, fez com que acabasse a munição e o suprimento dos espanhóis. Então, no momento que eles não tinham mais munição, nem mais alimento para permanecer no combate, eles não tinham mais como combater. No outro contexto, de 1864, dessa vez não mais era o comandante Ricardo Franco, pois já havia falecido em 1809, era sim o comandante desta batalha, o coronel Hermenegildo Porto Carreiro. Então, o Paraguai, que veio ao forte com mais de 3.200 homens, o coronel Ricardo Franco tinha apenas 100 e pouquinho aqui, 105, 106. Realmente foi uma batalha bastante difícil. Neste contexto, teve uma participação muito importante a esposa do coronel Hermenegildo Porto Carreiro, a senhora Ludovina Porto Carreiro.
ela que, sendo muito devota a Nossa Senhora do Carmo, ordenou o soldado que trabalhava aqui que erguesse a imagem da santa frente às muralhas do forte, fazendo então com que os paraguaios, também devotos a Nossa Senhora do Carmo, para eles Nossa Senhora do Carmelo, dessem vivas a Nossa Senhora do Carmo e fizessem uma trégua durante a noite do terceiro dia de batalha. Então, durante essa trégua, o coronel Hermenegildo Portocarrero viu uma oportunidade de retirar-se do forte, retirar todos os seus homens daqui e ir em direção a Corumbá. Então, dessa maneira, não deixando nenhuma baixa aqui no forte, a partir deste momento que ele retirou-se daqui, os paraguaios assumiram o comando do forte de 1864 até 1870. Então, a partir de 1870, o Paraguai não tinha mais interesse de ficar aqui no forte. Eles levaram consigo o que tinha algum tipo de valor, como munição e armamento, e o que eles não puderam levar foi destruído para que não fosse reutilizado. Por isso, o nosso acervo não é tão grande. Então, essa é, resumidamente, a história do forte, das duas batalhas que ele sofreu. Hoje, é uma missão da 3ª Companhia de Fronteira e Forte de Coimbra cuidar desse patrimônio histórico-cultural vivo, que é onde houve batalhas, é onde faleceram pessoas, e a gente está aqui hoje contando essa história para quem vem nos visitar, e isso é muito gratificante para o pessoal aqui da 3ª Companhia de Fronteira. Na Capela de Nossa Senhora do Carmo, é possível sentir toda a força da fé e religiosidade ali presentes. E até conhecemos o ninho do casal de tuiuius. Em seguida, visitamos a Gruta Ricardo Franco, que leva esse nome em homenagem ao fundador do Forte Coimbra. De volta a Campo Grande, acadêmicos e professores receberam um certificado de participação na viagem Formadores de Opinião. O Exército, ele é brasileiro, ele não é do Exército. Então, os brasileiros têm que conhecer o seu Exército. E a gente sente uma dificuldade do jornalista se aproximar do Exército. Tem uma mística criada. E a nossa ideia é derrubar essa mística, é abrir os portões, é mostrar que o nosso Exército é feito de brasileiros. E os brasileiros que têm que conhecer o que o país dele tem de exército, tem de força, o que é feito lá no Forte de Coimbra, lá embaixo lá do Pantanal, o que é feito em Campo Grande, como que se organizam. Entender que são pessoas que se dedicam à defesa da pátria como um serviço de 24 horas, vocacionados, mas com a finalidade de atender a uma determinação constitucional, mas acima de tudo aos anseios do país do qual a gente defende. A gente não trabalha para o governo, a gente não trabalha para intenções. A gente é o Exército brasileiro, a gente é o Exército do nosso país. É nessa parte que eu acho que é o ápice da nossa visita, do nosso projeto. É o jovem, em seu momento de descoberta ainda na faculdade, já travar contato com essa gama de oportunidades que a gente dá visitando o Exército e poder fazer seu material, fazer suas matérias, sua divulgação, vivendo de dentro e não pelo que ele ouviu falar um dia do Exército. Ele viveu o Exército, ele sabe como está o Exército dele hoje. E é isso que a gente quer e é isso que a gente vai conseguir com a nossa viagem. Revendo as imagens da viagem, já bate até uma saudade e vontade de voltar lá. Em mim também. Sem dúvida nenhuma, foi uma oportunidade incrível de aprendizado que nós tivemos. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Não saia daí porque nós temos uma surpresa. Você sabe qual é, Vinícius? Eu tô sabendo, mas eu ainda não posso falar nada. Então, se você ficou curioso, aguarda só um pouquinho que a gente já volta.